Um atacante de renome internacional é oferecido ao Inter, que avalia uma investida nesta contratação. Quero falar sobre renovações que foram confirmadas pelo clube e também uma negociação que está muito perto de ser concretizada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, hypando o vídeo e te inscrevendo. Batemos a meta aí de 130 mil, mas agora vamos atrás de outras metas aqui, então segue te inscrevendo aí no canal, tem muita novidade para 2026 e a gente vai conversando aos pouquinhos sobre elas, no plural, aqui, né, com o passar dos dias, tá bom? Vamos começar atualizando, gente, sobre uma informação que vem do portal RTI Sport, que traz a informação de que o chileno Alexis Sánchez foi oferecido ao Inter e também ao Corinthians nas últimas horas. Eu entrei em contato com algumas pessoas do Inter, né, do entorno do Alexis Sánchez, que não negam esta informação. O Inter não descarta a contratação do Alexis Sánchez, também não estou dizendo que confirma, mas quando as pessoas do Inter não negam, né, que o jogador tenha sido oferecido, de que esse jogador, né, é um nome trabalhado, a gente pelo menos vai atrás, né, especula, e a gente conseguiu algumas informações aqui, tá? Qual é a situação do Sánchez? O Sánchez está no Sevilha hoje, até tem sido aproveitado, fez gol na goleada do Sevilha contra o Barcelona por 4-1, né, jogou agora recentemente também na derrota para o Barcelona por 2-0, mas é um jogador que está terminando o contrato com o Sevilha no final da temporada europeia, ou seja, na metade do ano. Então, a partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro time para chegar livre na metade do ano. E a informação que eu obtive é que o Sevilha também não faria muito esforço para segurar esse jogador, porque já tem 37 anos, né? Querendo ou não, é um salário que eles pagam lá, não é um salário tão elevado assim, não é um salário de 1 milhão de euros anual. Se a gente for colocar, né, na balança, dá 83 mil euros mensal, o que dá aí na faixa de 533 mil reais, tá? Mensais, um salário que o Inter conseguiria, sem sombra de dúvidas, arcar. Eu não tenho um parecer do Corinthians, não sei se eles vão avançar ou não, mas é um jogador que foi oferecido, tá? E o Inter está analisando as possibilidades, não tem nada avançado, não tem negociação com ele, os valores foram postos em cima da mesa do Inter, e são esses que eu estou dizendo, 533 mil reais por mês, e um contrato provavelmente de 1 ano, né? Porque ele tem o desejo de voltar para a América do Sul, ficar mais perto da família e, bom, isso pode vir a acontecer, tá? O Pesolano quer jogadores, né, pro ataque, ele deixou muito claro isso, que é mais um centroavante, que é um jogador de lado de campo, que é um meia também. Então o Inter está começando a mapear algumas situações de mercado. O próprio presidente Alessandro Barcelos chegou a dizer numa entrevista recente de que talvez a janela do Inter seja parecida, né, em forma de atuar com as últimas, onde o Inter não vai atacar o mercado agora, né, num primeiro momento, vai esperar algumas movimentações, até pela sua situação financeira, e vamos lá, né, o Sánchez acaba se encaixando, né, em todos esses aspectos, muito por ser um jogador que provavelmente não terá um custo alto, é uma negociação de ocasião. O grande ponto que pesa contra ele é o fato dele ter 37 anos, e o Inter já ter, né, jogadores de idade elevada, como é o caso aí do Alan Patrick. A gente fala aqui sobre outros nomes, né, que o Inter está tentando, Fernando, Luiz Gustavo, Mercado, né, já é um time que tem uma idade importante e a gente não sabe se vai ser o suficiente para conseguir sustentar uma temporada completa. Mas a gente fica de olho, guardem este nome, Alexis Sánchez pode sim estar pintando no Internacional. Deixa eu lembrar, gente, que 2026 começou e também começou lá na KTO, kto.bet.br, muitas odds bacanas para você se divertir, tem o Clube KTO, tem o Cassino KTO, tem muita coisa para você brincar, sempre lembrando, gente, com responsabilidade, porque é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Vamos seguir avançando na nossa pauta aqui, porque ontem o Inter confirmou 3 renovações de contrato, tá? Uma até 2026, uma até 2027 e a outra até 2028. Estou falando de Bruno Henrique, né? O Inter confirmou aquela informação que tínhamos de que ele bateu, né, as metas estipuladas em contrato para ampliar este contrato por mais uma temporada. Então, Bruno Henrique fica no Inter mais 1 ano. É claro, né, a gente não dá para cravar aqui que ele vai ficar a temporada completa, até porque é um jogador que já vinha perdendo espaço aí na chegada do Ramon Dias, o próprio Abel Braga, né, não chegou a utilizar o Bruno Henrique nos 2 últimos jogos, entrou somente faltando
poucos minutos para terminar o jogo. E, cara, é um jogador que fica muito mais, né, pelo esse contrato que tinha aí as metas de renovação automática e pela liderança que ele tem. É um cara muito querido, um cara hiper profissional, né, que se dedica, que treina, que trabalha, não dá migué, coloca a cara. Mas vamos lá, né, dentro do campo, a gente analisando o Bruno Henrique, é um jogador que já não faria sentido estar aqui em 2026. Mas já que está, né, o Inter acabou anunciando mais um ano de contrato com o BH. Até 2027 será Alan Patrick, né? O Inter também confirmou, né, a renovação do seu camisa 10 e capitão. Eu considero, tá, uma permanência importante do Inter nessa temporada. Chegou a ser especulado aí no Fluminense nos últimos dias. Mas, cara, o Alan Patrick, né, hoje passa a ser, né, o salário mais alto do estádio Beira-Rio, ao lado do Rafael Borrelli, recebeu uma valorização financeira. Querendo ou não, ele fez um grande ano de 2025, né, teve mais de 20 gols, mais de 10 assistências, né, foi um cara que teve quase uma participação em gol por jogo, mais de 100 passes decisivos durante toda a temporada. Só que assim, né, ele também não tem culpa, né, do ataque do Inter ter sido tão ineficiente em 2025. Se ele tivesse talvez melhor acompanhado, teria números ainda melhores. Mas o fato é, né, o Alan é um cara que nesse momento de escassez de qualidade que o Inter tem, ele acaba sendo uma ilha. Então é um cara que para mim é importante essa renovação, fica mais um ano, 2 anos na verdade, né, o contrato até o final de 2027, com um aumento salarial. Aí você pode debater, né, se precisava ou não, porque o contrato dele ia até o final de 26. Então, de qualquer forma, né, o Inter acabou ampliando mais uma temporada do Alan Patrick. Outro nome que acabou renovando foi Bryan Aguirre, lateral direito, que também foi titular durante uma boa parcela aí da temporada. Foi o jogador que mais atuou pelo Inter em 2025. E tinha um acordo entre o Inter e o empresário do jogador de que o Bryan Aguirre, em dado momento, equipararia, né, o fato de ser um titular, né, de jogar tantos jogos, com o salário. O salário dele não era condizente com esta posição dentro do elenco do Inter. Então ele está renovando até o final de 2028, então mais 3 anos de contrato, e com isso, né, também recebe um aumento salarial. Não tem o valor, tá? Mas é um valor que equipara aí alguns nomes do time titular do Inter. Eu sinceramente acho que das renovações, né, as que a gente mais contesta é a do Bruno Henrique, e essa do Aguirre até entendo, tá? Mas eu também me pega um pouco essas renovações, né? Porque quando o cara vai lá e fecha um contrato com o Aguirre, foi lá até a Lanús, fechou com ele, por que ele topou esse contrato então, de valor que tinha, do tempo de contrato que tinha, se era algo que incomodava ele, não estar equiparado a outros titulares? Ele não sabia quanto ganhavam outros jogadores? Claro que o empresário sabia. Então causa aí esse incômodo no bastidor, mas enfim, o Inter confirmando 3 renovações. Eu quero falar sobre mais uma, mas antes deixa eu lembrar que o IPVA 2026 já é possível de ser quitado lá na Zapay, tá? Até 22% de desconto você tem com os descontos de bom motorista e bom cidadão, e você também pode pagar a cota única de forma parcelada. Lá na Zapay ainda por cima tem um cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento, tá? Então não tem por que você andar com seu carro aí correndo risco de busca e apreensão. Se tiver multa atrasada, tiver licenciamento atrasado, tudo você coloca só a placa do carro lá na Zapay, já puxa direitinho, você sabe, né, o que está devendo e o que precisa fazer para deixar em dia. Tá bem? Então, ZAPAY, Zapay, meus parceiros, aqui no canal. Para a gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar sobre uma negociação que está em curso. Estou falando da renovação de Gabriel Mercado, jogador que está sem contrato neste momento com o Inter. O contrato findou aí no dia 31 de dezembro, o Inter ainda não conseguiu esta renovação, mas há um otimismo, tá, de que o Mercado ficará mais uma temporada aqui no estádio Beira-Rio, porque é um desejo mútuo. O Inter quer que o Mercado fique e o Mercado quer ficar em Porto Alegre e jogar mais um ano. Um cara plenamente adaptado à cidade, plenamente adaptado ao clube, né, muito identificado. Foi um dos poucos jogadores aí que sofreu muito, né, com o quase rebaixamento no ano passado. Foi coroado, né, com um gol marcado contra o Bragantino naquela vitória de 3-1, onde ele abre os caminhos aí para o Inter permanecer na Série A. E é um cara que está negociando, tá? Faltam alguns ajustes de contrato e o Mercado tendência que permaneça no Inter por mais um ano. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar as notificações para a gente seguir atualizando as últimas do Inter. Valeu! Fui!